TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque ao desenvolvimento econômico de Areal. O Comutran aprovou o aumento da passagem no transporte público de Petrópolis. A tarifa será de R$ 5,30 em dinheiro e R$ 5,15 no cartão. O IBGE divulgou na última terça-feira o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, e que apontou queda de 0,8% no mês de junho. Um evento da Firjan Serrana vai estimular a indústria da construção civil em Petrópolis. O setor é um dos maiores empregadores do estado e é responsável por movimentar diversas áreas da economia. A Mega Sena sorteia hoje o prêmio de R$ 35 milhões. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite pelo horário de Brasília. O governador Cláudio Castro garante a isenção de ICMS na conta de luz e de gás de templos religiosos e entidades beneficentes. A iniciativa busca promover políticas de desenvolvimento social exercidas por esses espaços. O diálogo com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento das cidades do interior do estado. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você, começando mais uma edição do Correio Petropolitano Debate e hoje nós vamos já dar destaque ao nosso noticiário e falando da passagem em Petrópolis não poderia ser diferente. O nosso repórter Wellington Daniel está aqui com a gente para trazer mais informações a respeito também desse aumento aí no valor da tarifa. Essa decisão que foi aprovada ontem no Conselho Municipal de Trânsito, né, Wellington? Boa tarde para você. É isso, Richard. Boa tarde a você, boa tarde a todos de casa. Richard, é importante a gente lembrar um pouquinho sobre como funciona esse processo. Quem escolhe o preço da passagem de ônibus em Petrópolis? Então, primeiro, as empresas de ônibus, elas elaboram uma planilha. A CPTrans também pode elaborar essa planilha técnica. E o Conselho Municipal de Transportes, então, vota em relação a isso. Foi o que aconteceu, esse processo foi seguido. Ontem, então, o Conselho Municipal de Transportes votou a planilha da CPTrans. A planilha da empresa de ônibus, que apontava R$ 5,53, não foi votada na sessão, apenas a planilha da Companhia de Trânsito, a CPTrans. O que acontece agora? Vai para o prefeito Rubens Bom Tempo e aí é ele quem dá a palavra final. Não passa pela Câmara, né, esse processo, mas já tem um projeto para esse processo passar pela Câmara, mas por enquanto quem dá a palavra final é mesmo o prefeito Rubens Bom Tempo. Então o que aconteceu ontem, para o pessoal de casa entender? O Conselho Municipal de Trânsito ele é formado principalmente pelo governo municipal. A maioria dos cargos são ocupados pelas secretarias municipais, pela própria CPTrans e também pelas empresas de ônibus. Então, 17 votos foram favoráveis a esse aumento da passagem para R$ 5,30 no cartão e R$ 5,15 no dinheiro. E além disso também... Perdão, ao contrário, né? 5,15 no cartão... tá certo. Isso, 5,30... Não, perdão, 5,30 no dinheiro e 5,15 no cartão. Isso. Exatamente, isso aí. Então, a maioria foi favorável a esse aumento. 17 pessoas votaram favoráveis a esse aumento e 6 votaram contra. Nesses 6 contra, apenas o vereador Ingo Rames, que não era da sociedade civil. Os outros 5 da sociedade civil. Então a gente vê que falta mesmo essa paridade no Conselho Municipal de Transportes para que a decisão seja realmente uma decisão que atenda à realidade da população. Sim, inclusive tem até um próprio projeto de lei do Ingo Rames para fazer essa alteração a respeito dos integrantes ali do Conselho Municipal de Transportes, né, Wellington? Isso, exatamente isso, Richard. E esse projeto, inclusive, já passou pela Comissão de Redação e Justiça da Câmara, que é o primeiro passo, né, desse protocolo. Ele chega na Câmara, então, nessa comissão, e depois vai avançando pelas outras comissões que vão avaliando se esse projeto realmente é de interesse para a cidade. E até aqui no final, então, a Câmara vota em plenário. Então, a gente tem que esperar, então, essa votação agora para ver se melhora um pouco a situação.
Mas com essa realidade que temos hoje, né, abrir esse programa tendo mais um aumento na passagem, já se mostra mais que necessário realmente uma mudança na questão aí relacionada ao Conselho Municipal de Transportes. Além disso, a gente preparou uma tabela também, o Wellington vai nos auxiliar aqui com essas informações a respeito dos custos que também foram apresentados durante essa reunião que foi realizada ontem. A gente tem aí na tela variações de custo. Custo variável, o que seria esse custo variável, Wellington? Então, o custo variável, Richard, é o gasto com combustíveis, também com peças. Então, esse custo, principalmente por causa da redução dos combustíveis que a gente acompanhou agora nesse último ano, teve uma redução de 17,2%. Então, a gente vê aí então, essa redução, mas que não foi suficiente ainda para abaixar o preço da passagem, porque a gente tem outros dois tipos de custos que a gente vai ver mais a seguir. E esse custo variável, ele está agora custando, né, na passagem, eu anotei aqui, R$1,56. Esse é o peso que ele terá na passagem de 5,30. Na atual passagem, ele tem um peso de R$1,88. Perfeito. A gente tem outros custos também que vão aparecer daqui a pouco para você na tela a respeito das variações, que aí também, aí a gente adiantando até aqui essa questão, entra o custo fixo, não é isso mesmo, Wellington? Isso, o próximo custo é o custo fixo, e ele tem um peso hoje na passagem, na tarifa atual de R$ 4,95, ele tem um peso de R$ 2,20. Na nova tarifa, né, de 5,30, ele vai ter um custo de R$ 2,63. Apareceu ali, eu vou pedir para o pessoal da edição voltar, por favor. Então, ele aumentou 19,7%. Então, a gente está acompanhando isso. Esse custo fixo ele seria o quê? Seria os gastos com mão de obra. Por que, então, que teve esse aumento? A mão de obra das empresas de ônibus, eles tiveram um reajuste, né? Ali também quando quase teve uma greve, principalmente em relação aos funcionários da Petrolito da Cascatinha, e também teve um aumento da cesta básica. Então a gente vê esse impacto no custo fixo, né? Que são custos já tabelados ali que as empresas têm. Perfeito. A gente pode mudar para o próximo custo para trazer aqui também, e que é o custo de capital. Isso. Esse foi o maior aumento, 22,3%. E esse custo de capital, o que foi falado na reunião é que é o seguinte: as empresas elas não possuem lucro. E esse custo de capital, então, é como se fosse um pouco isso. E aí tem a depreciação de veículos, as remunerações e também material de almoxarifado. Na tarifa atual de R$ 4,95, o custo, né, em centavos é de 34 centavos. Nessa nova tarifa de 5,30, o custo vai ser de 42 centavos. Perfeito. A gente ainda tem outros índices também para mostrar aqui para a população que está nos acompanhando nesse momento, que é em relação à demanda pagante que aumentou aqui no município. Isso. Essa demanda pagante, o que foi explicado na reunião é que um dos grandes pontos, e aí vale ressaltar também, Richard, sobre a importância hoje de pensar em soluções para o transporte público, porque a gente vê que não é uma crise apenas municipal, mas é uma crise nacional. A demanda pagante subiu por causa do auxílio do governo federal em relação à gratuidade dos idosos e também o Vale Educação. Então, o sistema conseguiu aumentar essa fonte de recurso e aí foi algo também muito debatido na reunião, a importância de se pensar em formas de subsídios para que as empresas consigam continuar. O vereador Ingo Rames, ele fez uma colocação que alguns prefeitos tinham uma resistência, né, em relação a isso, mas que hoje já começam a adotar essas políticas, porque estão vendo que só as gratuidades, né, e o pagamento de quem passa na roleta não está sendo suficiente para manter o sistema. Vamos para outra variação de custo também que foi abordada durante essa reunião, que é a quilometragem. Isso significa o quê? Que os ônibus têm rodado mais, é isso? Exatamente isso. Segundo as empresas de ônibus e segundo a CPTrans, né, as empresas então começaram a rodar mais. Uma coisa que eles alegam, né, segundo as informações da reunião, é que um dos pontos é exatamente por causa da questão da volta do retorno de algumas linhas e também porque houve uma diminuição do número de quebras. Assim,
A gente sabe que a realidade para quem vive lá fora e precisa do transporte público não é muito essa, né? E quando a gente trata dessa questão de quilometragem de um aumento de 14,3%, na verdade não seria um aumento, né? Seria o restabelecimento da quilometragem ideal. Porque quando a gente retrata essa questão do retorno da frota, a gente sabe que durante a pandemia os ônibus diminuíram. Não é mais do que obrigação das empresas retornar com isso. E agora querer justificar, por exemplo, o aumento da passagem porque aumentou a quilometragem dos ônibus é algo que a população com certeza não vai engolir assim tão fácil, viu? E a gente tem, só para a gente finalizar, um resumo então, para a gente só poder colocar na tela para vocês que estão nos acompanhando. Aí estão todas as variações de custo que foram apresentadas então nessa reunião, né, Wellington? É exatamente isso, Richard. Então, segundo esse resumo, né, da CPTrans, o custo total da operação subiu 26,6%. Então, são essas as informações que foram trazidas aí de variação de custo. E eu trago também algumas outras discussões, Richard, que tiveram na reunião. Por exemplo, a sociedade civil, né, debateu muito a questão da paridade do conselho, mas também a questão dos cobradores, né? O vereador Ingo Ramos também abordou isso. Algumas linhas estão começando a rodar sem cobradores, mas, segundo a CPTrans, também isso foi considerado no estudo para esse aumento. Outro ponto também que foi trazido, e a gente comentou agora há pouco, é porque na planilha tem um custo de manutenção. Se tem custo de manutenção, os ônibus continuam quebrando, quem está fiscalizando se essas manutenções realmente estão acontecendo? Uhum. Então foi outro ponto levantado. Segundo a CPTrans, tem sim fiscalização, acontece de 4 em 4 meses nas garagens. As empresas de ônibus também falaram que reforçam a manutenção. Enfim, uma discussão que a gente sabe que no final, né, quem paga o preço literalmente é a população, né? Até porque a gente solicitou, foi o próprio Wellington, nosso repórter, que trouxe essas informações. Foi feita uma fiscalização esse ano, em 2023, na garagem das empresas, principalmente naquele período do incêndio. Uma fiscalização. Nós estamos no mês de julho, são 7 meses. Realmente, se fosse para ser feita as fiscalizações, a gente teria índices aí mais concretos a respeito dessas fiscalizações e também sobre dessas quebras de ônibus. Ontem mesmo, anteontem, a gente acompanhou um ônibus da Petrolita que quebrou aqui na Rua da Imperatriz, atravancou todo o centro da cidade e aí a ponto do ônibus quebrar e não conseguir sair do lugar. Ou seja, a que ponto chega realmente a falta de manutenção desses veículos? Fora outras questões como licenciamento, que a gente também já trouxe levantamento aqui no Correio Petropolitano Debate e nos jornais. Wellington, além disso, a gente tem até o projeto na Câmara também para o congelamento dessa tarifa em caso de não retorno das frotas e da operação regular dos ônibus, né? Isso. A Câmara se manifestou muito fortemente contra esse reajuste. O vereador Fred Procópio fez esse projeto de lei, ele foi aprovado ontem em regime de urgência, que prevê que as concessionárias que não estiverem cumprindo com a sua parte contratual, e dentre elas a manutenção dos veículos, as linhas nas ruas, elas sejam impedidas de terem esse reajuste. O vereador Ingo Ramos também foi o único que teve poder de voto no Comutran, né? E também se manifestou contrário, e ele gravou inclusive um vídeo que a gente tem aí para passar para você. Olá pessoal, boa noite. Quem fala aqui é o vereador Ingo Ramos. Estamos encerrando a reunião agora do Comutran. Eu sou representante da Câmara Municipal aqui no Comutran. E infelizmente foi aprovado o aumento da passagem. A passagem foi aumentada para 5,30. Então, meu voto foi contrário ao aumento da passagem. Mais 5 membros da sociedade civil também votaram contrário ao aumento da passagem, que foi o William, o Guilherme, Juliana, Janaína e a Cássia, e mais eu. Com 6 votos apenas contrário ao aumento da passagem e 17 votos positivos. Então, infelizmente, a passagem aumentará para 5,30 no nosso município, quem não tem cartão, e com o cartão ela passará a 5,15. Um valor abusivo, muito caro. Vamos ver os meios legais agora que a gente tem para tentar retroceder esse valor. Vou atualizando a todos vocês. Então a gente viu aí a fala do vereador Ingo Ramos. E a vereadora Júlia Casamasso, ela também apresentou, só que ainda não foi votado, foi protocolado na Câmara, um projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal que tira de exclusividade do prefeito essa discussão em relação ao aumento da tarifa dos ônibus.
Então, o que vai acontecer? Segundo esse projeto da Júlia Casamasso, o projeto o aumento da tarifa vai ter que ser votado na Câmara Municipal. Então, a gente vai acompanhar também a fala da vereadora, que ela não teve poder de voto no Comutran, porque ela não faz parte do Comutran, mas ela esteve presente na reunião e também gravou a sua opinião sobre esse reajuste. Oi, gente, vereadora Júlia Casamasso, representante da Coletiva Feminista Popular. Acabamos de sair da reunião do Comutran, o Conselho Municipal de Transportes. Estamos aqui na frente da CPTrans e, infelizmente, o aumento da passagem de ônibus foi aprovado pelo Conselho. Apesar da resistência da sociedade civil, que votou contrária ao aumento da tarifa. A tarifa passou e agora ela vai ou não ser sancionada pelo Executivo. Nós, na Câmara, seguimos na luta pelo debate amplo do aumento da tarifa de ônibus. Protocolamos uma emenda à Lei Orgânica Municipal para que hajam audiências públicas antes do aumento da passagem e para que o aumento da tarifa também seja votado na Câmara dos Vereadores. O trabalhador petropolitano não pode pagar mais essa conta. Só para você que está nos acompanhando, eu fiz um cálculo rápido aqui pelo telefone. O reajuste aí, basicamente, então, de R$ 4,95 para R$ 5,30 são 35 centavos. Levando em consideração que você tem que ir para o trabalho e voltar para casa, é um reajuste de 70 centavos por dia. Se você trabalha 20 dias no mês, o que, na verdade, muitos, não trabalham ali 24, enfim, você tem aí um aumento de R$ 14,00 no fim do mês, na hora de pagar a passagem. O reajuste do salário mínimo foi de R$ 18,00, ou seja, já acabou o salário mínimo praticamente para a população petropolitana com esse reajuste. A situação é muito delicada aqui em Petrópolis, viu? A gente vai continuar acompanhando todos esses desdobramentos e até esse reajuste em relação ao município. Agora, basta saber também como que vai funcionar essa questão aí das manutenções e das melhorias do transporte público. A gente espera que isso aconteça, né, Wellington? Exatamente isso, Richard. Em 2 anos a gente tem aí um aumento de 4,20, né? O prefeito interino Ingo Ramos, ele tinha abaixado de 4,40 para 4,20. Aí, quando o prefeito Rubens Bom Tempo assumiu, subiu novamente para 4,40, 4,95 e agora esse aumento de 5,30. E para finalizar aqui a participação, Richard, eu trago então como que foram as votações. Contrários a esse reajuste, fora da sociedade civil, como eu falei no início, apenas o vereador Ingo Ramos e todos os outros foram representantes da sociedade civil, 5 representantes da sociedade civil. E aí, a favor do reajuste, as empresas de ônibus, a CPTrans, também um representante da sociedade civil, os taxistas e o sindicato dos rodoviários. Então, foram esses votos, 17 votos favoráveis e 6 votos contra. Situação delicada, né? Realmente quem paga no final, literalmente, é a população petropolitana. Wellington, obrigado pelas suas informações. Obrigado, Richard. Boa tarde a você, boa tarde a todos de casa. A gente vai continuar abordando esse assunto aqui, porque eu quero agora fazer mais um bate-papo com você que está em casa, porque, como eu comentei aqui, o aumento, né, de 35 centavos na passagem pode parecer pouco em termos, mas no final das contas, lá no final do mês, já gera uma grande diferença. Como eu comentei, o salário mínimo hoje, ele aumentou R$ 18,00. Com esse reajuste, a passagem aqui em Petrópolis, no fim do mês, para quem trabalha aí 5 dias na semana, tá? Não estou nem considerando que trabalhe sábado e domingo. O aumento já é de R$ 14,00 no fim do mês. Ou seja, uma pessoa, por exemplo, que ganha um salário mínimo, essa pessoa, ela vai conseguir arcar com todas as contas? Não é possível, não tem como. Literalmente não tem como. Você não precisa ser um matemático para mostrar esse cálculo e mostrar que isso não fecha. Fora aquelas pessoas que trabalham em alguns locais que precisam pegar 1, 2 ônibus, ou então que a empresa, a gente sabe que em algumas determinadas situações, a empresa não pode fornecer a passagem, o transporte, né? Ou então todas as passagens, a pessoa tem que tirar do próprio salário para conseguir ir até o trabalho. É impressionante como que as coisas dão certo para quem está completamente errado. Os ônibus, claramente péssimos, estados péssimos.
é falta de manutenção, é falta de limpeza, falta de horário, e querem justificar que aumentou a quilometragem de viagens porque está restabelecendo a quantidade de ônibus. Que restabelecimento é esse? Se desde o incêndio, apenas 39 dos 48 ônibus que eles comentam que estavam circulando retornaram até o município. É difícil a situação, né? Imagina para quem, por exemplo, precisa da acessibilidade e vai pegar um ônibus, vai pagar uma passagem mais cara e não tem a segurança para poder viajar. Seja para conseguir subir no ônibus, né? Porque às vezes o elevador está sempre com problema, seja para ter o cinto de segurança. A situação em Petrópolis está ficando cada vez mais difícil. Ah, mas no cartão tem desconto. Que desconto ridículo, me desculpa até a palavra. R$ 5,15. Esse é a notícia que nós, como petropolitanos também, não gostamos de dar, porque a gente sabe o quanto que isso vai gerar um impacto no bolso do petropolitano no final das contas. A situação em Petrópolis é literalmente uma calamidade e nada é feito para resolver a situação. O que a CPTrans está fazendo, gente? O que a CPTrans está fazendo? Uma fiscalização foi feita até hoje. Os ônibus continuam aí com atrasos. Tem ônibus que você pega na própria internet, no Facebook, os grupos, as pessoas comentando. Ônibus, às vezes, sem amortecedor. Ônibus que, no meio da viagem, a gente mostrou aqui, começa a pegar fogo, fumaça dentro do ônibus. É um desrespeito com a população, é um desrespeito descarado. E a CPTrans ainda tem a audácia de querer aumentar a passagem de ônibus em Petrópolis. Como se já não tivesse caro o bastante. É o terceiro reajuste desde que o Rubens Bom Tempo assumiu a prefeitura. São 3 reajustes. Ele está desde fim de 2021, 2022, são 3 reajustes em 2 anos de mandato. 2 anos de mandato e 3 reajustes. Realmente, eu queria entender o que passa na cabeça dessas pessoas que estão nesse conselho e que aprovaram esse reajuste. Com certeza não andam de ônibus, isso a gente sabe. Não andam de ônibus. Porque, primeiro, empresário de ônibus nunca vai andar. A gente sabe muito bem disso. O presidente da CPTrans eu duvido que ande. Fora a questão aí das outras pessoas que também estão envolvidas nessa votação e que foram a favor. Para os taxistas é lógico que eles vão aprovar. A passagem aumentando, o caos que é o trânsito de Petrópolis, porque a CPTrans também não faz nada para resolver a situação. A gente tem o quê? Vou optar pelo transporte individual, seja o Uber, seja o 99, o próprio táxi. É cada um pensando com o seu bolso. Mas quem sofre, na verdade, é a população petropolitana, que fica sem ônibus quando não quebra e ainda tem que sofrer com essa questão aí do aumento da passagem. Ô dificuldade, viu? Tá cada vez mais difícil esse município. Vamos só torcer para que as coisas melhorem. É assim que a gente vai fazer, né? Porque essa é a única alternativa que a gente tem e cobrar a gente vai continuar cobrando sempre. Isso você pode ter certeza. A gente está aqui para fiscalizar e criticar mesmo. Porque quando as situações estão boas, a gente elogia. Um problema é que em Petrópolis, ultimamente, nada está funcionando direito. E os transportes, então, nem se fala. Vamos mudar um pouco de assunto. A gente vai falar de trânsito, na verdade, mas a gente vai falar em relação a Nova Friburgo, porque haverá intervenções na cidade, no município, e o nosso repórter, o Gabriel Hatz, ele já está aqui no nosso estúdio para trazer para a gente essas alterações. O condutor tem que ficar atento agora lá em Nova Friburgo para pegar as vias alternativas, né, Gabriel? Boa tarde. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. Isso mesmo. E no centro de Nova Friburgo, a partir desse sábado, o trânsito vai mudar, vai dar uma mexidinha ali por conta da drenagem e captação de águas pluviais. Eu quero que jogue na tela, por favor, a imagem, né? A gente tem imagem aí. Então, explicando um pouquinho, a Avenida Conte Bittencourt, ela será interditada do trecho entre a final da Rua Augusto Cardoso e o início da Rua Dante Laginestra.
os motoristas de veículos pesados eles deverão fazer esse desvio pela rua Duque de Caxias. Essa que está sinalizada em azul Isso. ali, né? Para quem está nos acompanhando. Essa mesma que vai ser proibido estacionamento, por conta desses veículos pesados estarem transitando por ali. Se tiver um carro parado, pode ocorrer algum trânsito, pode ocorrer algum acidente feio. Então, será proibido o estacionamento de veículos ali, né? Para os carros leves, eles terão essas 3 ruas para poder transitar em mão invertida. São a rua Fernando Bisotto e a rua Menezes Vanderlei. Elas já estão com sentido invertido desde o dia 7, desde o último dia 7, para já dar uma opção para o tráfego, para as pessoas já irem se acostumando com o novo tráfego. Tá certo, Gabriel. Obrigado pelas suas informações. Condutora aí, então, friburguense, muita cautela no trânsito e fique de olho aí nessas questões, porque rota alternativa, mudança ali no centro da cidade para você que está aí, pega a estrada. Gabriel, obrigado. Obrigado. Para você que está nos acompanhando, o Correio Petropolitano vai fazer agora um intervalo. A gente, na volta, vai trazer uma entrevista exclusiva que fizemos com o presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Areal, Frederico Castro. Ele que aborda um pouco sobre o trabalho que está sendo realizado no município aqui do interior do estado, bem vizinho aqui de Petrópolis. O intervalo é rápido e o Correio Petropolitano Debate volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida.
Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta, a gente dá início agora à nossa entrevista e vamos abordar aqui então o desenvolvimento econômico. A gente conversou na semana passada sobre o desenvolvimento econômico de Petrópolis, citamos Areal e hoje a gente fala então sobre o município. Aqui para conversar com a gente nós temos Frederico Castro, ele que é o presidente da Companhia de Desenvolvimento de Areal e vai trazer um pouco sobre essa perspectiva do município em relação aí ao desenvolvimento. Fred, obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo, uma boa tarde para você. Eu que agradeço o convite, Richard, de estar aqui falando um pouco do nosso trabalho em Areal junto ao prefeito Gutinho Bernardes e sobre aí o que nós estamos fazendo aí de projeto para que a gente possa desenvolver o município de Areal na questão de geração de emprego e renda. Perfeito. Fred, você já atuou também na Secretaria de Desenvolvimento Social de Três Rios. Queria te fazer uma pergunta para a gente iniciar esse nosso bate-papo, que é a seguinte, é mais difícil atuar dentro de uma pasta de desenvolvimento econômico de um município pequeno ou é mais difícil dentro de um município que já tem uma infraestrutura maior? Richard, eu vou fazer só uma pequena correção. Em Três Rios eu fui também presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Três Rios, a Codetri. Lá nós fizemos um trabalho bacana, né, que foi entre 2020 e 2017, entre 2020, a gente pegou a crise econômica do estado do Rio de Janeiro, a gente pegou também a pandemia e lá a gente conseguiu levar 35 indústrias para o município de Três Rios. Uma importante, né, foi a inauguração da GE Selma, que inaugurou lá em Três Rios também, quando nós estávamos lá em 2018. A Gianone, que é uma grande empresa, a gente trouxe ela, onde na crise ali, da crise econômica que teve, a JBS fechou em Três Rios, a JBS gerava aí 400 empregos em Três Rios no pátio das antigas indústrias Sola, e aí nós conseguimos levar a Gianone para lá também, na época que fechou a JBS, gerando 300 empregos, dentre outras empresas que a gente levou lá. A sua pergunta, que consiste na dificuldade de estar num município maior e um município menor, sem sombra de dúvidas, a maior dificuldade para o desenvolvimento econômico é sim no município menor. Porque a gente pega um município maior, a gente já tem esse viés industrial, o viés da geração de emprego e renda. Então, quando você pega um município que ainda não tem essa identidade industrial, com certeza você conquistar os investidores, os empreendimentos para o município é mais difícil. Em Três Rios, por exemplo, a gente teve um boom no desenvolvimento industrial de 2010 em diante, onde nós temos lá diversas indústrias, e a indústria, a gente pode falar também do desencadeamento produtivo, então cada indústria ela consegue puxar uma outra como fornecedor, até como comprando a matéria-prima, e acaba que uma indústria vai puxando a outra, fora os fatores ali do incentivo fiscal, da estratégia de logística, né? E quando a gente entra num município menor, como que é o de Areal, num projeto ousado, que é o do prefeito Gutinho, de transformar Areal
em uma área industrial, mas não toda, ele também tem investido muito no turismo com as vinícolas, a gente traz uma identidade nova para o município e também para investidores. Então, o prefeito Gutinho Bernardes, nessa gestão, fez a desapropriação, a maior desapropriação do município de Areal, né, para fazer o distrito industrial, onde hoje tem lá o Distrito Industrial Arlindo Alves de Freitas, onde a gente inaugurou, lançamos a pedra fundamental em abril deste ano. A gente teve a presença lá também do secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Vinícius Fará, onde lá eles se comprometeu com a gente de estar ajudando na infraestrutura do Distrito Industrial, com toda a infraestrutura de asfaltamento, elétrica, águas pluviais, esgotamento. E a gente está lá plantando uma semente do desenvolvimento econômico. A gente está plantando esse projeto agora para que no futuro a gente possa colher empregos para a cidade de Areal. E Fred, inclusive até o próprio governo do estado, se não me engano, já divulgou até uma nota, se não me engano foi em maio desse ano, justamente trazendo esse viés de desenvolvimento econômico, disponibilizando acho que 800 milhões de reais para condomínios industriais. E o próprio Vinícius Fará também foi prefeito de Três Rios, tem esse olhar um pouco mais industrial. Eu queria fazer a seguinte pergunta: como que está então também esse relacionamento com o governo do estado para de alguma forma fomentar esse desenvolvimento econômico no município? Ô Richard, muito bacana você tocar nesse ponto, porque coincidentemente foi depois de estar lá em Areal que acredito que o secretário Vinícius Fará deve ter conversado mais um pouco com o governador, e foi depois de estar lá visitando o nosso distrito industrial que logo após o governo do estado anunciou um aporte maior para estar movimentando e fomentando os distritos industriais no estado do Rio de Janeiro. Vinícius Fará é um grande parceiro de Areal, né? Como você disse, foi prefeito do município de Três Rios, fez um grande trabalho lá, fazendo um desenvolvimento econômico absurdo lá. A própria GE Indústria, a GE Aviation, que inaugurou lá em 2018, foi uma conquista do Vinícius Fará, levando para lá. E o nosso relacionamento do município de Areal, da Companhia de Desenvolvimento de Areal com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento está muito bom, muito próximo. O Vinícius Fará tem se demonstrado um grande parceiro. Já tivemos lá 3 encontros com ele, com o Vinícius Fará. E o governo do estado provavelmente aí vai estar investindo. A gente não tem ainda o valor aproximado que será investido no Parque Industrial de Areal, mas a gente assinou a carta de intenções lá com o governo do estado e vai estar sendo concretizado. E Fred, além disso, como que está sendo também ter essa responsabilidade de alguma forma como presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico, e o que a companhia também tem feito, tem abordado justamente para ampliar esse desenvolvimento econômico do município? A gente foi divulgado recentemente até o próprio censo do IBGE, a gente vê que Areal teve um crescimento populacional, e a gente sabe que o Fundo de Participação dos Municípios também impacta nessa questão orçamentária para os municípios, mas Areal tem ganhado um destaque nos últimos anos em comparação, por exemplo, com as regiões aqui do interior do município, do Rio de Janeiro. Como que isso é para vocês? Qual que é a responsabilidade que isso traz também para poder tocar esse trabalho? Olha, Richard, como você mencionou, Areal agora entra numa vitrine para todo o estado do Rio de Janeiro, né? Antigamente antes um pouco a gente só ouvia falar de Petrópolis, depois passamos a ouvir muito de Três Rios com desenvolvimento, e hoje com uma política de gestão pública ousada do Gutinho Bernardes, ele tem trago Areal para a vitrine do estado. Hoje todo mundo consegue ver Areal como uma cidade de destino, né? Vamos dizer assim, não só turisticamente. A gente está com as questões das vinícolas, né, dos condomínios temáticos, né? A gente está com uma vila italiana, que a gente tem lá o famoso restaurante Borgo del Vinho, que é uma réplica da Toscana italiana. Vamos ter lá uma vila francesa, uma vila portuguesa. Hoje Areal é a capital da uva, né? São 13 vinícolas que temos em Areal. E isso atrai bastante o olhar de investidores do mercado imobiliário. Então eu acredito aí que o boom imobiliário de condomínios, de terrenos, hoje está se virando para Areal. E Gutinho, não só pensando desta forma, ele pensa também, né, na base ali
do município, também como a questão de estudos, né, de investimentos na educação. Ele reformou e reabriu o CIAFET, que é uma escola municipal que estava fechada há mais de 10 anos no município, levando para Areal diversos cursos técnicos, salas de autistas, investindo mesmo na educação de baixo. E aí, quando a gente traz a Companhia de Desenvolvimento, a Companhia de Desenvolvimento surge em agosto do ano passado, agosto de 2022. Mas é um trabalho que vem sendo feito desde 2021. Isso estava no projeto de governo do Gutinho Bernardi, foi uma proposta dele. E aí, só que a burocracia até que pudesse criar e legalizar a companhia levou-se até agosto de 2022. E eu tenho um orgulho de fazer parte dessa construção, de ser incorporador, fundador da companhia. Fui convidado por ele lá em 2021 para estar organizando toda a companhia e conseguir fazer com que a companhia seja criada e seja um instrumento facilitador para todos os empresários. Hoje, a gente conseguiu fazer a transferência, né, aprovar junto à Câmara de Vereadores do município de Areal, que é grande parceira do Poder Executivo, aprovar a transferência do condomínio industrial para a Companhia de Desenvolvimento. Então, hoje a Companhia de Desenvolvimento, como um instrumento jurídico, ela é muito importante para o município, como facilitador e desburocratizador da chegada do empreendedor no município, onde, para te dar um exemplo, hoje, se um empreendedor chega no município querendo uma área de terras e você não tem uma companhia de desenvolvimento, fica muito mais difícil, muito mais moroso você fazer por uma Secretaria de Indústria e Comércio ou uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tendo em vista que você vai ter que fazer um processo similar ao de uma licitação, obedecendo todos os trâmites ali para estar fornecendo uma cessão de uso ou uma compra subsidiada para o empreendedor. E esse processo demora muito tempo e às vezes você não consegue colocar aquele devido empreendedor que quer investir na cidade naquele momento. Já com a Companhia de Desenvolvimento, quando você tem esses terrenos de propriedade da Companhia de Desenvolvimento, você coloca eles disponíveis, né, no mercado, publicando eles. E aí você consegue atrair esses empreendedores e os empreendedores com uma carta consulta conseguem dar entrada e a gente, pela Companhia de Desenvolvimento, direcionar o melhor investimento para a melhor área, sem muita burocracia. Ali, mas claro, né, o empreendedor vai chegar no município e vai falar assim, olha, eu vou ter um investimento de tanto, pretendo gerar tantos empregos, a minha atividade vai ser essa, eu vou instalar a minha indústria num prazo de tanto tempo, e aí, dentro do processo administrativo, você organiza todas os prós e o contra dessa empresa chegar no município. Então, hoje em Areal, nós estamos totalmente preparados para receber qualquer empresário que queira se instalar no nosso município e gerar emprego e renda. A gente trabalha lá com a cessão de uso por 20 anos, sendo renováveis por mais 20 anos, então o empresário chega lá, ele não vai precisar comprar o terreno, ele pode ter uma cessão de uso de 20, mais 20, 40 anos. Então ele já economiza nesse investimento de compra de terreno e pode investir na construção do seu pátio industrial. E aí você me fala, aí o Richard, você fala assim, como que o município tem esse retorno? O município tem esse retorno na geração de emprego e renda, na movimentação da economia, na arrecadação de impostos, porque não só ele vai gerar empregos ali, eu costumo dizer, às vezes uma indústria hoje vai gerar de 20 a 30 empregos por causa da automação. Hoje a GSL em Trejinhos, ela gera 30 empregos ou 28 empregos, mas só de ISS que ela gera para o município é mais de R$1 milhão. Então, assim, a chegada de um grande investimento empresarial na cidade ou industrial, ela não só reflete nos empregos diretos que vai estar ali no pátio industrial, mas nos empregos indiretos, fornecimento de quentinha, de alimentação, o vale transporte, o comércio em volta, que ele vai estar fomentando da cidade, porque vai estar comprando na padaria, vai estar comprando um casaco porque está frio, vai estar comprando um guarda-chuva. Então, o desenvolvimento econômico, ele não é só enxergado de uma maneira de emprego direto, mas sim nos empregos indiretos e na movimentação indireta da economia local.
E Fred, além disso, queria que você falasse para a gente também a respeito, o desenvolvimento econômico, como você comentou, ele aborda todas essas outras questões também, né? Quando a gente aborda a economia, a gente tem ali diversos critérios que, né, fazem, né, o fomento da economia de um município. Queria que você falasse sobre esse parque industrial, como que está sendo já, depois dessa inauguração desse espaço, a procura também de empresários, justamente para, de alguma forma, poder investir, botar, na verdade, a sua indústria, a sua empresa dentro de Areal. Olha, Richard, importante você dizer, a gente fez o lançamento da pedra fundamental. A gente ainda não fez a inauguração, até porque nós desapropriamos a área, mas ainda não temos a infraestrutura, né, do parque industrial, com os arruamentos adequados, com as águas pluviais, com fornecimento de água e luz adequados. Então nós lançamos, né, a pedra fundamental do parque industrial para que a gente possa atrair esses empresários. E esses empresários, é aquele famoso ditado, quem chega cedo bebe água limpa, né, Richard? Então nós lançamos a pedra fundamental para iniciarmos todo o processo de infraestrutura do parque industrial. Mas, mesmo não tendo feito essa inauguração do parque industrial, porque ele não está pronto, ele foi desapropriado e nós iniciamos, nós fizemos a concessão, a assinatura de concessão de 5 novas empresas naquele distrito industrial. Dessas 5 novas empresas, 2 já estão iniciando as obras no distrito industrial. As outras 3 ainda não estão fazendo estudos de viabilidade de solo, todas essas questões. A procura de Areal está sendo muito elevada, mas é aquela situação, Petrópolis e Areal, nós estamos localizados numa região serrana, né? Então vamos dizer assim, a gente tem os nossos terrenos, né? A gente tem um relevo acidentado, complexo, né? Então a gente não tem aquelas baixadas enormes, né? E a gente recebeu, por indicação até do secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Vinícius Fará, uma grande empresa, a segunda maior fabricante de rações do Brasil, está vindo para o estado do Rio de Janeiro, a gente recebeu ela lá, mas ela queria 200 mil metros planos. E a gente não tinha essa área de 200 mil metros planos. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente está buscando desenvolvimento de Areal, mas às vezes a gente não consegue atender a demanda que vem para que a gente possa estar apresentando todas as nossas possibilidades, né? Porque Areal e Três Rios hoje, a gente entra ali no circuito dos incentivos fiscais do Estado do Rio, né, do ICMS, bem lá embaixo. Então hoje a gente também está competindo com essas cidades em volta. Três Rios está saturado também de áreas de terra. Hoje, Areal, nós temos o distrito industrial e temos outras áreas também que possam ser desapropriadas. Importante dizer aqui, Richard, e aqui eu utilizo a sua plataforma e os seus telespectadores para fazer um convite também demonstrando Areal a todos os empreendedores que querem lá nos visitar e conhecer a cidade de Areal, é que a Companhia de Desenvolvimento, Richard, ela é um importante instrumento também na parte de desapropriação. Então, eu vou te dar um exemplo. Então, um empresário chegou lá na cidade, né? Nós levamos ele a uma grande indústria, vou gerar 100 empregos em Areal e pretendo me instalar em 2 anos. Ela vai visitar lá o Gutinho Bernardes, prefeito, que vai com certeza chamar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é a Companhia de Desenvolvimento Econômico, vai mostrar diversas áreas, e se alguma área dessas, mesmo privada, ser de agrado da indústria, ela fazer um estudo e falar que vai se instalar na cidade, a Companhia de Desenvolvimento tem o poder de fazer a desapropriação com interesse público de geração de emprego e renda, de desenvolvimento econômico. Então, a Companhia de Desenvolvimento é um importante instrumento jurídico nesse aspecto também, e eu posso dar aqui um exemplo que foi em Três Rios, que eu fui presidente da Companhia de Desenvolvimento de Três Rios, que foi a área anexa da Lata Paquebol, onde eles desapropriaram dos 558 mil metros e foi a Codetri que fez esse procedimento. Estou dando um exemplo só para ser utilizado, que a Companhia de Desenvolvimento de Areal também pode fazer esse serviço. E aí o que acontece? Quando você faz uma desapropriação, você foge da especulação imobiliária. Então, se você está na especulação imobiliária, o dono do terreno imagina que o imóvel dele custe
10 vezes mais do que custa realmente, quando você faz uma desapropriação, você faz um laudo de avaliação. Vamos supor, se ele acha que vale R$100 o metro quadrado, o laudo pode ser que dê R$5 o metro quadrado, e se desapropria aquela área com R$5 o metro quadrado, fazendo um depósito de caução. E nisso, o judiciário vai deferir ali a posse preliminar no imóvel, né? Porque a desapropriação é um ato de interesse público, então não há discussão da propriedade em si, só há discussão posteriormente do valor da indenização, e aí a gente fala que isso nem é o valor de compra, é o valor da indenização, que ali o laudo foi feito entre R$5 e o proprietário do imóvel vai falar que é 100, só que a propriedade já está na posse do município, onde inclusive pode se registrar no cartório de registro de imóvel essa emissão na posse. E aí, com essa emissão na posse, a empresa já pode começar a se instalar, construir, etc. e tal. Isso, de alguma forma, facilita o acesso. Totalmente, totalmente. E, inclusive, o recurso de desapropriação não precisa ser necessariamente dos cofres públicos. A empresa interessada, ela poderá depositar esse valor na conta da companhia e a companhia fazer todo o processo de desapropriação. Claro, no processo de desapropriação vai estar vinculado esse depósito, né, que a empresa que está chegando, ou a indústria está chegando, poderá estar feito na conta da companhia e assim fazer. É como se a companhia fosse um instrumento público para a empresa privada fazer uma desapropriação em cima de um preço justo para o desenvolvimento local da cidade e aqueles habitantes que estão em volta. Me surgiu uma seguinte dúvida, você comentou que vocês ainda precisam inaugurar esse parque. Existe uma expectativa para a inauguração do parque de uma forma geral, com infraestrutura completa já para a instalação das empresas de forma, vamos dizer, instantânea? É importante a gente frisar, Richard, que, como eu falei, a gente lançou a pedra fundamental para o início. E a gente terá provavelmente uma inauguração quando a gente finalizar as obras de construção do arruamento do parque. Mas isso não impede de forma alguma das indústrias estarem no município. Como eu te dei o exemplo, nós já fizemos 5 concessões, assinamos essas 5 concessões, e dessas 5 concessões, 2 já iniciaram suas obras de demarcação, aprovação de projeto, todas no Distrito Industrial. Então, a inauguração será uma mera formalidade do ato ali para cortar a faixa, vamos dizer assim. Mas o nosso parque industrial está de braços abertos para todos os investidores, todos os empreendedores, todos os empresários que quiserem se instalar no nosso município de Areal. Você comentou sobre as questões, por exemplo, de uma empresa dela mesmo depositar esse valor para a questão da desapropriação. Esse valor retornaria para a empresa de alguma forma, incentivo fiscal? Como que isso funcionaria? Richard, quando a gente fala da empresa fazer esse aporte financeiro para que seja feito a desapropriação, só isso já é um incentivo. Porque quando a empresa chega no município e vai pagar R$150 num preço comercial de um terreno e ele paga R$5 por causa de um incentivo do município através da desapropriação por interesse público, isso está sendo como se já fosse um desconto, por exemplo. Justamente, com um subsídio do município. Isso já está sendo subsidiado pelo poder público, entendeu? Então ali a empresa já está tendo o devido incentivo ali. Mas, em contrapartida, nós lá estamos também com os incentivos fiscais. Nós já temos incentivos fiscais dentro do IPTU, em coisas específicas, e hoje nós estamos com um projeto de lei dentro da Câmara, onde a gente uniu todos os incentivos fiscais em uma lei só, onde a empresa pode ter, dependendo da análise de como a empresa vai estar no município, do que ela vai gerar, porque essa análise, Richard, ela não é só feita com base no que a empresa vai gerar de emprego, mas a gente vê também quanto de faturamento que ela vai ter, por quê? Quantos carros que ela vai emplacar no município, para ver o quanto que isso vai retornar para o município através de PVA. Então, a gente faz uma análise completa da empresa, porque a gente vai dar um incentivo, subsidiar o terreno,
no incentivo da isenção do IPTU, a diminuição da alíquota do ISS para as empresas que pagam ISS. Eu vou te dar um exemplo. Você vai falar assim, a indústria não paga ISS, que é um imposto sobre serviço, mas a GSL paga ISS no município de Três Rios. Porque ela lá faz a manutenção das turbinas. Ela não faz as turbinas lá. Então, o exemplo que eu dou de Três Rios é um exemplo para ser utilizado nos cases ali de Areal. Então, a gente tem o ISS com as tabelas lá para 2%, isenção de IPTU. Estamos trabalhando junto com a Câmara para estar dando também a isenção da taxa de obra. Então, assim, dentro do município, a gente está fazendo de um tudo para que as empresas cheguem, as indústrias cheguem e se instalem, gerando emprego e renda para os nossos habitantes, para os arealenses. A gente está quase, até construindo ali o parque industrial, a gente está quase construindo o pátio industrial de cada indústria para que elas possam estar chegando no município de Areal. E Fred, para a gente poder finalizar esse nosso bate-papo aqui de desenvolvimento econômico de Areal, queria que você abordasse uma outra questão talvez importante que a gente não tenha comentado e como que você vê também aí o futuro então do município para os próximos anos. Olha, Richard, eu vejo Areal na rota do turismo e na rota também do desenvolvimento econômico. Hoje, Areal, a gente consegue ver nas redes sociais, né, em todas as plataformas, como que ela está aparecendo com as suas vistas maravilhosas das montanhas e dos vinhedos. Né? A Borgo del Vinho ali, que tem um condomínio em volta ali, fez a primeira, eles chamam de vidma, que é a colheita da fruta, da uva, né? E com a colheita da uva eles fizeram ali a degustação dos primeiros vinhos feitos em Areal. Então, repetindo o que o prefeito Gutinho Bernardes tem falado, ele acredita que Areal vai estar entre os principais destinos turísticos do estado do Rio de Janeiro e também do Brasil. A gente está tirando um pouco do exemplo do sul, né? Gramado. De Gramado, do Canela. lado tem Canela, para que a gente possa ter esse turismo nos vinhedos, nas vinícolas aqui na nossa região. E não só pensando em Areal, o prefeito Gutinho Bernardes, ele foi o capitaneador da primeira associação dos viticultores da nossa região. Ia ser primeiramente uma associação dos viticultores de Areal e cresceu tanto que começou a agregar outros municípios. Então, na associação hoje tem pessoas de Teresópolis, Nova Friburgo, Paraíba do Sul. Então, o Gutinho Bernardes, com essa visão dos vinhedos em Areal, está trazendo um polo turístico para a nossa região, principalmente para Areal. Então, eu acredito no desenvolvimento turístico do município, porque com o desenvolvimento turístico do município, consequentemente, também vai desenvolver economicamente o município, através dos restaurantes, do mercado, dos agricultores, dos pequenos agricultores, da agricultura familiar. E junto a isso, com a chegada do Distrito Industrial e essa vitrine que a Areal está no estado do Rio de Janeiro, atraindo olhares das autoridades federais, autoridades estaduais, eu acredito que o desenvolvimento econômico de Areal, num futuro muito próximo, a gente vai estar falando de Areal igual há pouco tempo a gente falava de Três Rios, com a rapidez do crescimento e do desenvolvimento econômico de Areal. E é isso que eu acredito muito no projeto do prefeito Gutinho Bernardes, que está dando um show de gestão pública. Agora, sábado, nós vamos ter uma reunião onde vai ser discutido o plano estratégico do município, um plano diretor, onde vai ter a contribuição de todos os coabitantes do município, onde eu penso que dessa maneira você faz um crescimento sustentável. E assim, Richard, isso é fazer gestão pública de verdade. Não é só você fazer um crescimento descontrolado do seu município, mas você pensar também em organizar esse crescimento de forma sustentável, de forma organizada, para que o município cresça, mas que não perca
também ali a sua essência de um município do interior, que é isso que às vezes, muitas das vezes, o habitante, o cidadão da cidade, ele quer, né? Às vezes a gente não quer ir para um grande centro, mas a gente quer ficar na nossa cidade, mas com oportunidades de educação, oportunidades de emprego e um acesso a uma boa saúde. E é isso que o prefeito Gutinho Bernardes tem feito em Areal, e acredito que o desenvolvimento econômico de Areal, junto com a Companhia de Desenvolvimento. Richard, um dado importante que foi comentado pelo secretário de Estado, Vinícius Fará, na inauguração da Companhia de Desenvolvimento, que também foi em abril, né? A Companhia de Desenvolvimento ela surge em agosto, mas fizemos formalmente ali uma inauguração em abril, Sim. que foi o dia D. A gente fez o primeiro dia D do desenvolvimento de Areal, onde a gente inaugurou a sede da Companhia de Desenvolvimento de Areal, a CODEA. A gente fez a inauguração de uma indústria têxtil que veio de Juiz de Fora para Areal, inaugurou em abril, gerando 30 empregos diretamente. A gente fez o lançamento do Parque Industrial, da pedra fundamental do Parque Industrial de Areal, e a gente fez também a assinatura de 5 termos de cessão de uso para a indústria se instalarem no município. E um dado importante que o secretário de Estado disse foi que no estado do Rio, de 92 municípios, se eu não me engano, existem apenas 13 companhias de desenvolvimento. E a Areal foi a que criou pela última vez a Companhia de Desenvolvimento. Depois que a gente inaugurou a Companhia de Desenvolvimento de Areal, a CODEA, nós recebemos 3 municípios visitando a companhia para entender o funcionamento, como que ela foi constituída, para que eles pudessem levar também para os municípios dele. Então, assim, quando a gente fala de Companhia de Desenvolvimento, a gente fala de plantar semente do desenvolvimento do município. Né? Petrópolis, eu acho que não tem Companhia de Desenvolvimento, tem a CODER, a CONDEP, né? Mas acho que a CONDEP aqui ela trabalha com serviço público. Sim, né? A CONDEP é como se fosse uma empresa de economia mista, mas assim como a própria CPTrans, mas não atua no desenvolvimento econômico. Nós temos uma pasta específica na secretaria, né? Existe a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Não existe uma empresa de economia mista com esse intuito igual é a companhia. A Companhia de Desenvolvimento hoje ela está na lista de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. É um dos projetos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento, é a criação de companhias de desenvolvimento em todos os municípios do Estado. Então, hoje eu tenho muito orgulho de estar participando desse projeto, né, com a experiência que eu adquiri na Companhia de Desenvolvimento de Três Rios, estar como presidente da Companhia de Desenvolvimento de Areal, e onde estive também como incorporador e fundador. É um grande orgulho para mim, e olhando um horizonte de muito sucesso e muito empreendedorismo dentro de Areal, movimentando a economia e o desenvolvimento econômico também do município. Né? Fred, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço por trazer aqui um pouco, né, dessa expectativa também de crescimento do município. Quando o município cresce, o interior também cresce. E aí a gente tem aí, por exemplo, as próprias secretarias estaduais dando uma atenção também maior para esses municípios. E a gente torce sempre para o sucesso aí, né? Porque quando um município cresce, o Estado vai crescendo, a economia do Estado e também, consequentemente, assim, do país. Quando uma economia vai bem, os outros setores também são favorecidos e esse é o que a gente espera. Obrigado mais uma vez pela presença, Fred. Eu que agradeço, Rich. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h ao vivo, e é claro, você é nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã. Vem viver o Festival Sesc de Inverno, o maior evento cultural multilinguagem do Brasil.